that's living on social media in this way. Thanks for watching, guys. When I was a kid, the internet didn't exist. So when I decided to start sharing myself and create my own online presence, it was very much my decision. And now all the children don't have that. And before they're even able to decide how much they want the world to know them, they already have this huge internet thumbprint. I think the next decade is going to be extremely illuminating for everyone when these kids start coming out and saying, I was a blogger kid, I didn't like it, or I did like it. We simply don't know how these kids are going to feel. Esse documentário tá na Max. Eu não sei se ele tá no YouTube, disponível no YouTube. Eu vi alguns trechinhos e trailers lá, eu não consegui encontrar completo. Então, não sei dizer se tem disponível completo, mas tá aí na Max. E ele vai na mesma linha daquele outro que eu indiquei, da Ruby Frank, do Eight Passengers. Só que aquele eu conhecia, né? Eu fiquei bem impactada porque eu vivia aquela época dos vlogs de família, do comecinho, né? Do boom dos vlogs de família. E eu acompanhava aquele... Acho que por isso que eu fiquei tão impactada. Mas esse eu não conhecia, essa youtuber. Eu lembro que teve uma repercussão bem grande aqui no Brasil. Passou esse caso nos jornais. E eu lembro do caso pela repercussão mesmo. Acho que foi na pandemia, na época da pandemia, se eu não me engano. E eu achei bem legal esse documentário também, porque eles fazem um panorama bem grande. Eles falam sobre o caso, né? Mas eles fazem um panorama também sobre... E eu tô achando bem legal esses documentários, gente, porque eu vivi essa época. Eu tive canal no YouTube, eu fui muito influenciada por esses canais de família, que também chegou aqui no Brasil. No Brasil é um pouquinho diferente, né? Porque a gente tem essa cultura de subcelebridade, né? Então, é um pouco diferente do que é nos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos é um nicho gigante, esse nicho dos vlogs de família. Vlogs é os diários, né? Aqueles diários de família. É como se fosse um reality show do cotidiano da família. É da Mika Stuff, o canal dela, né? Esse documentário conta a história de uma youtuber que adotou uma criança chinesa, autista, e aparentemente, pelo que dá pra entender, a gente não conhece realmente a história verdadeira, né? Mas aparentemente pelo engajamento, ou no mínimo ela aproveitou muito do engajamento e depois devolveu a criança. E isso revoltou a internet, e aí eu acho que foi tava bem naquele auge do movimento de cancelamento. Acho que ela foi uma das primeiras youtubers a ser cancelada, né? No sentido de patrocínio, né? Nos moldes que a gente entende hoje pelo cancelamento, né? Ela foi uma das primeiras youtubers. E aí o documentário vai contando toda essa história, desde o começo do canal dela. E antes ele vai dando um panorama dos diários de família, né? Como começou nos Estados Unidos. E eles vão entrevistando também outros casais, outras famílias. E eu achei bem interessante. Eu acho bem legal esses documentários que estão lançando agora, porque eles problematizam, né? Faz a gente pensar, né? A questão da exposição para essa nova geração, para essas crianças. Porque lembra que eu falei uma vez pra vocês que a gente é uma geração deslumbrada. A gente não nasceu com a internet, né? A gente nasceu no mundo offline. Então a gente tem muita memória, dá pra ver pelo o sucesso que faz, né? Tudo que faz um apelo à nostalgia faz muito sucesso, porque a gente tem boas lembranças, apesar de ter tido infâncias sofridas, às vezes com privações, mas a gente tem tanto carinho pela nossa infância, né? E foi uma infância offline. A gente tem memórias offline. Essa nova geração, ela já nasceu na internet. Então, as pessoas estão começando a problematizar, estão começando a pensar, né? Parar para refletir mesmo os efeitos que vai ter, né? Para essas crianças, para essa geração que já nasceu online, já nasceu com a vida exposta para o mundo. E essas crianças do mundo online, né? Essas crianças que já nasceram com a vida toda exposta na internet, elas estão começando a crescer, elas estão ficando adultas, muitas já estão escrevendo livros, né? Aquele outro documentário que eu indiquei para vocês, a filha mais velha da Ruby Frank, ela acabou de lançar um livro, se eu não me engano é Na Casa da Minha Mãe, o título do livro, e ela conta como que foi, né, crescer assim, debaixo de uma câmera, com uma câmera apontada para ela 24 horas por dia. E muitas dessas crianças, elas estão estão engajando em movimentos, lutando por leis, para proteger as crianças desse mundo, né, desse mundo público, online, para todo mundo ver, né, para proteger essas crianças. E a gente vai começar a ver os efeitos disso, dessa exposição, agora, né.
E nós, né, gente, os millennials, né? Eu gosto bastante dos memes aí que falam dos millennials, que é desse jeitinho. Nós, os millennials, a nossa geração, a gente não nasceu com a internet, mas a gente pegou a internet ali no começo da vida adulta ou na adolescência e a gente é deslumbrado com a internet, né? Na verdade, é essa a palavra mesmo, a gente é deslumbrado. Então, quando a internet chegou, a gente queria mesmo mostrar tudo, né? Abrir a vida, colocar na internet, né? Talvez até por um pouco de inocência mesmo, né? Ou falta de experiência. E eu falo com conhecimento de causa, tá, gente? Tô falando como uma pessoa que já publicou coisa que hoje em dia eu falo, Senhor Jesus, como é que eu tive coragem, meu Deus, de postar isso? Mas nós somos os pais da geração que nasceu na internet. Nós somos os pais da geração que tem o parto, os primeiros passos, o primeiro dente, os primeiros, tudo exposto pra todo mundo na internet. E a gente só vai... Então, gente, um assunto aí que é bem, né, que eu tô refletindo muito nos últimos tempos, a minha relação com a internet, parando pra pensar em muita coisa, cansada também, estafada de muita coisa. E por isso que eu tô indicando pra você. No caso dessa segunda, pelo que deu pra entender no documentário, não houve crime, né? Talvez uma atitude ali moralmente questionável, né? Humanamente questionável pelo youtuber, mas, segundo consta, no final até eles mostram, eles meio que dão uma perspectiva do casal, e aí tem muita coisa pesada, gente, pra gente parar pra pensar mesmo, em ódio, em perseguição, rei, uma atualização sobre a nossa família, que é esse documentário da Max, que fala sobre o caso da youtuber que adotou um garotinho chinês e devolveu, né, aparentemente pelo engajamento. E numa outra oportunidade eu venho aqui para falar um pouquinho mais sobre essa série, esse documentário e as reflexões, sabe? Muita coisinha, muita luzinha vermelha que acendeu aqui na minha cabeça. Porque ela faz pensar, ela faz a gente pensar sobre muita coisa que tá acontecendo. É isso, espero que vocês tenham gostado.